Jorge Jesus revelou vontade de voltar ao Brasil, mais especificamente para treinar o Flamengo ou a seleção brasileira. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora contar também a respeito de Daniel Alves, que deu uma entrevista para tentar cavar a volta a um ex-clube. Bora falar ainda sobre o Atlético Mineiro, que tem registrado superávit desde a reabertura do Mineirão. O Corinthians, com contas bem melhores na comparação com os dois últimos anos, tem novidade programada para o São Paulo no Morumbi na próxima segunda-feira. Para completar, ainda falo sobre Série D, sobre uma série de outras novidades que envolvem Flamengo, Aparecidense, Portuguesa, enfim. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para tentar deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não é inscrito por aqui, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não esquece também de deixar like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Você também pode usar a opção compartilhar. Bom, bora começar o vídeo com um giro de notícias. Iniciando-se por Isla e Rodrigo Caio, dois jogadores que ficaram fora da lista de relacionados do Flamengo para o confronto contra o Cuiabá na noite desse domingo. O Isla acabou não conseguindo embarcar de volta ao Brasil, vai chegar muito em cima da hora e está fora da relação de atleta. Já o Rodrigo Caio, dentro daquela programação de controle de cargas, por uma opção do departamento médico, está fora da relação de atletas. Quero contar sobre a Portuguesa, que havia nessa sexta-feira vencido por 4-0 o Taubaté na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Paulista. E a notícia diz respeito a Kaique, jogador revelado no Canindé, volante, um dos melhores atletas do elenco da Portuguesa. Vive os últimos dias, semanas do contrato, o vínculo termina em 31 de dezembro e ele deve estar a caminho do Japão. Tem uma proposta oficial para se mudar para o Japão no ano que vem. A Portuguesa tentou a renovação do contrato, não conseguiu. A grande dúvida é se o Kaique será inscrito na fase de mata-mata da Copa Paulista ou não. A Portuguesa já tem garantida a classificação para a próxima fase, joga contra o Atibaia na próxima terça-feira para confirmar a primeira colocação. Até uma derrota por 3 gols de diferença mantém a Lusa no primeiro lugar. Bora falar sobre Série D, já temos o primeiro time garantido na terceira divisão. A Aparecidense se tornou, nesse sábado, o segundo clube na história de Goiás a garantir o acesso da Série D para a Série C. O primeiro havia sido o Craque, vice-campeão da Copa do Brasil, ou melhor, da Série D do Campeonato Brasileiro. O acesso do Craque havia sido em 2012. Nesse sábado, a Aparecidense empatou em 1-1 com o Uberlândia, já havia vencido fora de casa por 1-0 e está nas semifinais. Todos os semifinalistas da edição desse ano garantem acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O time da Aparecidense conseguiu ainda abrir o placar no confronto dessa tarde com o gol do Lucas Vinícius aos 42 do segundo tempo. Aos 50 tomou o gol de empate com o Daniel Ribeiro, mas garantiu a classificação. Bora falar agora sobre o São Paulo e a novidade prometida para segunda-feira. Você vai lembrar que durante a campanha de Júlio Casares para a presidência do São Paulo, ele havia prometido a criação do Camarote dos Ídolos no Morumbi. A inauguração está prevista para essa segunda-feira a partir das 4 da tarde. O jogo contra o Corinthians está marcado para as 8 da noite e 4 horas antes vai abrir pela primeira vez o Camarote dos Ídolos, que tem a intenção de permitir acesso gratuito para todos os ex-jogadores importantes do São Paulo e mais do que isso. Nesse espaço, nesse camarote, torcedores vão poder estar junto dos ídolos, óbvio que pagando uma quantia bastante considerável. Que o torcedor que for ao Camarote dos Ídolos vai ter, além da convivência, além do contato com os atletas, eles vão ter a oportunidade de conhecer tudo sobre a história desses ex-jogadores, com alguns totens super informativos. Vai ter também Open Food, ou seja, comida liberada e bebida liberada, até com direito a cerveja e Jack Daniels. Além da presença, obviamente, de ídolos de todos os tempos, que vão estar sempre sendo convocados. Conversei com o Júlio Casares sobre o projeto antes de gravar esse vídeo e ele falou o seguinte, abre aspas, a ideia é preservar a nossa história e referenciar nossos ídolos, até porque essa é a maior gratidão que a gente pode ter e escrever essa história. Bom, você vai no jogo de segunda-feira, São Paulo e Corinthians, quero o seu palpite, o que vai dar na segunda-feira? Usa o espaço para comentários para opinar, beleza? Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e o lucro do Galo com a reabertura do Mineirão. Só uma novidade importante, até então o Atlético estava levando até no máximo 30% de público ao Mineirão. Houve uma mudança da prefeitura e a partir de agora o Atlético vai poder contar com até 40% de público. E essa novidade já estreia no jogo contra o Fortaleza, marcado para quarta-feira, jogo de semifinal da Copa do Brasil. O Atlético vai ter à disposição a possibilidade de vender até 24.600 ingressos. Mesmo com uma carga menor nos últimos 5 jogos, o Atlético já embolsou de forma líquida 4,5 milhões de reais. Os 2 jogos da Libertadores fizeram toda a diferença para esse valor.
No jogo contra o River Plate, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras foram 3 milhões de reais de lucro líquido. Já no jogo contra o River Plate, 1 milhão e 300 mil reais, jogos das quartas e da semifinal da Libertadores com presença de público. O Atlético ainda fez outros 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro contra o Inter, o prejuízo bem pequeno também, nada muito relevante, 7.166 pagantes e um prejuízo de 35 mil reais. No jogo contra o Santos foram 16.514 atleticanos e uma renda líquida de 76 mil reais. Já no confronto contra o Ceará, mesmo com menos público, 13.865 pagantes. O lucro líquido foi de 100 mil reais. No final das contas, 4 milhões e meio de reais por esses 5 jogos. E a expectativa agora, com a possibilidade de mais público e a reta final do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, é de que o Galo possa faturar bastante até para ajudar no fluxo de caixa, no pagamento das contas. Atlético que vai muito bem no Mineirão nos últimos 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota em 17 confrontos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians também com notícia boa. O Corinthians apresentou o balanço dos 8 primeiros meses do ano de 2021 e fechou no azul com 1 milhão e 800 mil reais, ou seja, entre custos, despesas e receitas, o Corinthians ficou no azul com um superávit de 1 milhão e 800 mil. Número que contrasta bastante com os 2 últimos anos. O Corinthians registrou em 2020, na temporada passada, um prejuízo de 123 milhões de reais. Na temporada anterior, em 2019, o prejuízo havia sido de 195 milhões de reais. Números assustadores. E a tendência é que no ano de 2021, mesmo com pandemia, o Corinthians consiga fechar no azul ou bem perto dessa situação. A principal receita do Corinthians nesses 8 primeiros meses do ano foi a TV, até porque várias das cotas de TV do ano passado do Campeonato Brasileiro foram pagas nesse ano. Você vai lembrar que o Campeonato Brasileiro invadiu os meses desse ano e as receitas vieram nessa temporada. Em 2021 já entraram nos cofres do Corinthians com televisão 174 milhões de reais. O Timão também faturou 69 milhões de reais com publicidade e patrocínio. O que está muito abaixo daquilo que havia sido estimado é a venda de atletas. O Corinthians havia orçado a necessidade de faturar 95 milhões de reais e até agora só entraram 13 milhões de reais à necessidade urgente da transferência de jogadores para o exterior, de preferência por valores bem grandes. Bom, bora. Só antes de mudar de assunto, contar que a dívida do Corinthians diminuiu bem pouco. Hoje ela está na casa dos 975 milhões de reais. Era alguns meses atrás de 977 milhões de reais. O grande problema dessa dívida, que é astronômica, bem próxima de 1 bilhão, é que 595 milhões de reais vencem no curto prazo, ou seja, no período de 1 ano. E é isso que mais tem chamado a atenção e preocupado os dirigentes corintianos. Quero falar agora sobre Jorge Jesus. O ex-treinador do Flamengo, atualmente no Benfica, tem contrato com o Benfica até junho da temporada de 2022. JJ jantou em Portugal com Kleber Leite, que já foi presidente do Flamengo entre 95 e 98 e também foi vice de futebol de 2005 a 2009. O Kleber Leite é um cara com alguma influência, tem voz ativa dentro do Flamengo. Ele estava em Portugal e convidou o JJ para jantar, eles bateram um longo papo. E o Kleber Leite fez algumas revelações sobre esse encontro. Contou, por exemplo, que ouviu do JJ que o alvo do Flamengo para a temporada passada não era o Michael. O primeiro nome para esse jogador de velocidade era o Rony. Só que o Flamengo entendeu que a questão financeira estava muito cara, estava muito alta, e optou pelo Michael. E o JJ contou ao Kleber Leite que está bem feliz com o atual momento do Michael. O técnico português também falou a respeito do Ramon, lateral esquerdo. Está bastante animado com o que tem visto do jogador revelado na base e imagina que ele já está pronto para substituir o Felipe Luiz assim que o Felipe deixar o rubro-negro. Vale a lembrança de que o Felipe renovou recentemente seu contrato por mais uma temporada. O JJ também elogiou bastante o Andréas Pereira, e imagina que ele é o substituto ideal para o Gerson, mesmo com características bastante diferentes. Mas agora a parte mais importante. Jorge Jesus afirmou, com todas as letras, para o ex-presidente do Flamengo, que tem vontade de voltar a treinar o Flamengo ou de comandar a seleção brasileira. É um objetivo que ele vai carregar para os próximos anos. Como eu contei, o contrato dele com o Benfica só termina em junho do ano que vem. É inviável imaginar que ele saia antes, a multa rescisória é de 10 milhões de euros, mas a partir daí, se o cargo no Flamengo estiver livre ou na seleção brasileira, por que não? Você gostaria do JJ no Flamengo?
Eu adoraria ver a troca entre Tite e Jorge Jesus. Acho que a seleção brasileira ganharia bastante. E você? Usa o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora fechar o vídeo falando sobre Daniel, que concedeu uma entrevista ao jornal Sport da Espanha. E deu uma bela de uma cavada. Daniel Alves falou bastante sobre a possibilidade de voltar ao Barcelona. Faça você mesmo uma referência. O que você imagina a partir dessas declarações? Dá uma olhada, abre aspas. Saí dizendo que quando o Barcelona precisasse de mim e me quisesse, eu estaria à disposição, independentemente de onde estivesse. O carinho, o amor e o respeito que tenho por essa casa é demais. Se o Barça achar que precisa de mim, basta me ligar. Cavada maior, impossível. Só faltou ele passar o telefone para o pessoal da entrevista. O Daniel Alves também admitiu que o grande sonho da vida dele é jogar a Copa do Mundo de 2022, até por isso ele tem mantido a forma física, mesmo não tendo um clube nesse momento. Teve algumas propostas de times brasileiros, mas optou por ficar desempregado e ele imagina que possa pintar convite de times da Europa para a janela de janeiro, que é a janela da metade do ano na próxima temporada. O sonho da vida seria voltar ao Barça, onde ele jogou de 2008 a 2016, foram 391 partidas, 21 gols marcados, 77 assistências e, para mim, o número mais impressionante, 23 títulos conquistados. O Daniel Alves, nessa entrevista ao jornal Sport da Espanha, também falou sobre o São Paulo. Ele disse o seguinte, abre aspas, voltei ao Brasil por um sonho, mas também pela chance de trazer um time que há tantos anos não conquistava um título. E a missão está cumprida, agora estou livre no mercado. Fecha aspas. Você contrataria o Daniel Alves para o seu time do coração? Como é que você viu essa cavada dele no Barça? Normal ou ele exagerou um pouquinho? Usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião. Não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. A gente volta assim que surgirem mais notícias. Fechado? Abraço, tchau, tchau.